Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa cápsula de Café com Clínica, uma aula expressa oferecida aqui pelo Instituto Café com Vinho e Psicanálise. Eu sou Luzia Zanluc e na aula clínica de hoje vamos falar sobre algo que atravessa silenciosamente o nosso fazer clínico cotidiano, muitas vezes sem que percebamos que são os efeitos do discurso universitário na clínica psicanalítica. Se na aula teórica nós falamos de estrutura do discurso universitário, hoje vamos olhar para como ele aparece na escuta, no manejo, nos diagnósticos e até na forma como o analista se posiciona frente ao sofrimento do paciente. Vamos lá? Na clínica contemporânea, muitos pacientes chegam já atravessados por um excesso de saber sobre si mesmos. Eles chegam com diagnósticos prontos, explicações biológicas, rótulos, laudos, listas de sintomas e muitas vezes uma narrativa fechada sobre quem eles são e sobre o que os faz sofrer. E até nos pedem dicas sobre o que eles devem fazer, o que eles precisam fazer para melhorar. Eles dizem que são ansiosos e querem parar de ser. Eles dizem que têm TDAH e querem melhorar dessa condição. Eles dizem que o problema é uma compulsão, eles querem parar de ter. Percebam então que são falas fechadas e não interrogativas. São falas até prontas, quase ensaiadas, com pouco espaço para associação livre, pouco espaço para eles falarem deles, que não falarem do diagnóstico. Mas pessoal, esses sofrimentos que eles trazem são genuínos, então não se trata de negá-los, nem de desqualificar essas experiências, mas sim de alertar para um ponto muito crítico, que é o efeito que esse saber universitário produz nas pessoas que vêm à nossa clínica hoje. Quando o sujeito chega completamente identificado com esses diagnósticos, algo do desejo fica congelado ali e dificulta o nosso trabalho de analistas. O discurso universitário na clínica tende a produzir sujeitos falados pelo saber e não sujeitos que falam sobre os seus sentimentos, sobre as suas dores e os seus conteúdos internos. O analista corre, então, um risco importante, que é o de ocupar um lugar de especialista que confirma, corrige ou explica esses diagnósticos, sustentando apenas a repetição do discurso universitário. Quando isso acontece, a transferência se organiza em torno do saber do analista e não do inconsciente do paciente. A clínica, então, deixa de ser um espaço de escuta e passa a ser um espaço de aplicação de tratamentos apenas. Mas aqui cabe um ponto bem delicado, porque se o analista se impor no seu discurso, mesmo logo de cara, o paciente também não vai sustentar o espaço e vai acabar indo embora. Tem muitos analistas que levam isso muito ao pé da letra e que dizem que se o paciente não suportar o discurso analítico e ir embora, ele não dá conta de fazer análise. Mas essa postura desconsidera a realidade dos tempos que vivemos hoje. Nesse sentido, os meios termos são sempre bem-vindos, são sempre pontos de partida para a construção de um espaço analítico saudável. E como fazer isso? Bom, vejam que a ideia, então, é que o laço e a cena analítica sejam construídos em torno do inconsciente do paciente. Mas esse paciente chega muito carregado de demandas direcionadas ao que ele já conhece como tratamento, que é, então, o discurso universitário dominante. Ele, então, não sabe como funciona exatamente a análise e não sabe nem como se permitir associar livremente. Se o analista não estiver disposto a ter a delicadeza de construir essa relação, nenhum paciente que não conhece a psicanálise vai conseguir sustentar a análise, vai conseguir ficar de fato. A bem da verdade, pessoal, é que as pessoas perguntam sim como funciona a análise. E se o analista não puder explicar para não ser pedagógico, como que a pessoa vai conseguir decidir entregar as suas maiores intimidades num espaço que não acolhe essa realidade? E que realidade é essa? A realidade que essa pessoa vive é aquela onde ela pode assistir um TikTok, pode perguntar ou pedir dicas para o chat GPT, ou pode mesmo ir num psicólogo comportamental e pedir ali uma listinha de tarefas do que fazer para melhorar. Essa é a nossa realidade, é isso que temos que lidar. Então, se a pessoa vive nisso e não sabe o que de diferente ela vai encontrar num espaço de um processo analítico, a conversa encerra ali, antes mesmo de começar.
Mas se o analista puder fazer essa gentileza de distinguir o que é o discurso universitário do que é o funcionamento da análise e depois estiver disposto a ir construindo esse discurso de analista e desconstruindo o discurso universitário aos poucos, esse paciente não só vai ficar na análise, como também vai se implicar no próprio sofrimento e de maneira impressionante. Negar a realidade, chamar tudo de resistência do paciente e dizer que quem não aguenta a análise tem que ir embora mesmo é simplesmente um discurso burro e arrogante. Mas aqui precisamos retornar o entendimento sobre a posição ética do analista. O analista não está ali para ensinar o paciente sobre si mesmo. Ele não está ali para confirmar categorias diagnósticas, nem para disputar com outros saberes quem tem a verdade absoluta. O lugar do analista é o lugar daquele que sustenta a falta do saber. E é esse vazio que permite que algo do sujeito apareça, como vocês já sabem. Mas isso não se faz com violência simbólica, nem com dureza disfarçada de rigor ético. É muito bom, pessoal, quando vem um paciente que sabe como funciona a análise, que se permite associação livre. É muito confortável para nós analistas, né? Mas cada vez mais esse perfil de paciente é raro. Sem contar que, obviamente, cada estrutura é atravessada pelo discurso universitário de uma maneira diferente, exigindo um entendimento e uma certa flexibilidade da nossa parte para manejar isso. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha nos efeitos do discurso universitário nas diferentes estruturas clínicas. Na neurose, o discurso universitário pode reforçar a identificação do sujeito com sintoma, e o diagnóstico passa a funcionar como um significante mestre. Em vez de perguntar o que esse sintoma diz sobre a pessoa, esse sujeito passa a dizer que ele é assim por conta desse diagnóstico. E a análise, nesse caso, precisa operar uma desidentificação, devolvendo a pergunta ao sujeito e recolocando o sintoma como uma formação do inconsciente e não como essência desse sujeito. Mas quebrar o discurso do mestre não é fácil nem rápido. Então, no caso da neurose, acaba sendo delicado, porque a questão da gentileza do analista no início da análise é fundamental. Já na psicose, pessoal, os riscos são ainda maiores, porque protocolos rígidos e interpretações muito fechadas já são intervenções normativas por si só, que podem produzir desorganização, angústia intensa e retraimento. O discurso universitário tende a ignorar a singularidade das soluções do sujeito psicótico, tentando corrigir aquilo que muitas vezes funciona como um sintoma com TH, como uma amarração possível para a existência dele. E nesses casos, pessoal, o manejo clínico exige muita prudência, muita construção e também muito respeito a essas invenções do sujeito. E se ele chega envolto do discurso normatizante, não dá para ser psicanaliticamente normatizante também. Já na perversão, o discurso universitário pode ser facilmente capturado pela cena. O paciente pode usar esse saber como um instrumento de sedução, provocação ou desafio ao analista. Então, se o analista entra nesse jogo, ele corre o risco de perder a sua posição, sendo colocado como cúmplice desse paciente, ou ainda ser seduzido ao desafio de mostrar que sabe mais e acabar reforçando essa cena perversa. O manejo nesses casos passa por sustentar os limites, então, e pontuar a cena, não se deixando ser capturado pelo saber exibido ali. Mas isso também leva tempo, pessoal, leva dedicação, leva muito estudo, um estudo muito profundo de cada caso, sem ser capturado pelo convite desse lugar tão sedutor que é o saber. Sabe, gente, nós sabemos muito bem que o trabalho do analista é muito delicado, muito importante e muito grande. E nos incomoda quando alguém vem e fala do nosso trabalho. Fala que é apenas ficar sentado escutando a pessoa falar, como se fosse algo fácil, como se pudesse facilmente ser substituído por um amigo ou por uma IA. Mas, no fim das contas, se a gente não se dedicar em estudar muito bem um caso, ou estudar a própria teoria, se a gente não investir realmente em supervisão, se nós não fizermos muito bem a nossa análise pessoal, entendendo que essa é a nossa formação, que essa é a nossa ferramenta de trabalho, sinceramente, é melhor que a pessoa converse mesmo com o ChatGPT, é melhor que ela converse mesmo com a IA.
Porque estar ali só ouvindo e ganhando dinheiro no final da sessão, sem realmente entender e investir mesmo na seriedade do nosso trabalho, nós não estaremos sendo analistas, mas sim charlatões. O dentista não vai enfiar a mão na boca de um paciente sem luvas para não contaminar o paciente, né? E as nossas luvas, pessoal, são o tripé da formação. É antiético atender sem ter certeza de que a sua formação está no caminho, está realmente sendo feita com responsabilidade. Não estou dizendo sobre saber tudo, eu estou dizendo em estar sustentado no tripé. Bem, bronca dada, outro efeito muito importante desse discurso universitário na clínica é a medicalização excessiva do sofrimento e por vezes somos sim seduzidos por esse lugar. Quando o sofrimento é reduzido a uma disfunção, algo que deve ser então eliminado rapidamente e corrigido, o tempo lógico da análise é violentado e nós somos capturados pela pressa da melhora do paciente. A pressa por resultado, por uma melhora visível, palpável e por uma certa normalização do comportamento. Mas isso é incompatível com o tempo do inconsciente. Isso porque a psicanálise trabalha com o tempo do sujeito, não com o tempo do protocolo, nem com o tempo do que ele deseja para melhorar. E o analista também não está fora desse discurso. Como eu disse, nós somos capturados pelo desejo de que o paciente melhore e pela necessidade que ele nos impõe de fazer alguma coisa sobre isso. Muitos analistas, sem perceber, começam a se apoiar demais no saber teórico como forma de defesa, porque essa posição é bastante desconfortável. É uma defesa contra a angústia da escuta, contra também esse não saber, contra o vazio que a clínica produz em nós analistas também. Por isso, por exemplo, quando um analista interpreta fora do tempo, explica demais, muitas vezes ele está tentando se proteger. Mas na clínica, pessoal, no fim das contas, exige muita coragem, né? A coragem para não saber. Isso significa que nós vamos errar, sim. É uma coragem para sustentar o silêncio, uma coragem para responder ou não responder uma questão do paciente. Mas como eu falei, isso é uma construção para que o paciente não só suporte esse lugar, mas sim entenda o que ele está fazendo ali e por que ele está ali. E porque ali é mais interessante, é mais importante e mais significativo do que conversar com o ChatGPT. Sustentar a psicanálise na clínica hoje, então, é resistir à tentação de transformar a análise em técnica de adaptação. É recusar o lugar de especialista que sabe tudo sobre o outro. E é recolocar o sujeito no centro da cena, mesmo quando isso incomoda, desorganiza ou exige mais tempo do que nós gostaríamos e principalmente do que o paciente gostaria. E para finalizar, eu quero deixar uma questão fundamental aqui, que é a de que o discurso universitário que busca normalizar, mas a psicanálise busca singularizar. O discurso universitário quer respostas, e a psicanálise sustenta as perguntas. E é nessa diferença que reside a potência da nossa clínica psicanalítica. E na próxima etapa do nosso trabalho de janeiro, nós vamos seguir articulando esse tema no debate aberto, ampliando essa reflexão para o campo institucional e social. Então, não deixe de acessar todos os nossos materiais, justamente para levar a sério a sua formação de analista. Bom, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima cápsula. Um beijinho!